Boa noite, nossos amigos e irmãos em humanidade, e especialmente aos interessados nos estudos da doutrina dos espíritos, que é o Espiritismo. Hoje, dia 25 de outubro de 2020, temos o prazer, a satisfação toda espiritual, de apresentar mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas das pessoas que ainda confundem o Espiritismo com outras práticas religiosas. E antes de entrarmos na abordagem do tema propriamente dito de hoje, que nós vamos conversar, pois o nosso programa tem um caráter de conversa para tirar as dúvidas com base nas obras de Allan Kardec, principalmente na fonte inesgotável de sabedoria do Livro dos Espíritos. E antes de conversarmos, que o nosso tema de hoje vai ser um tema evangélico. Vós sois a luz do mundo. Era Jesus que, ao conversar, ao se reunir com os apóstolos, ele costumava dizer aos apóstolos para estimulá-los: vós sois a luz do mundo. E como nós vamos conversar acerca dessa passagem do Evangelho, nós gostaríamos de esclarecer que Jesus não foi Deus. Jesus era Filho de Deus, ou seja, é Filho de Deus, um irmão nosso. Jesus não era Deus, nem Deus era encarnado como Jesus, e nem Deus era tampouco o Espírito Santo. De modo que essa trindade de três em apenas um, ela passa a ter nenhum fundamento quando o próprio Jesus, em diversas passagens do Evangelho, ele diz quase 40 vezes, ele diz no Evangelho que não é o próprio Deus. Ele diz: eu vim do Pai, volto para o Pai. Eu e o meu Pai somos um só. Eu sou a luz do mundo. Vim do céu e volto para o céu. Quer dizer, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Não é a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Logo, nós temos aí, entre outras tantas, que faz um somatório de quase 50 afirmativas do próprio Jesus que não era Deus. Na visão espírita, Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Nosso Pai, Pai de Jesus, Pai de todos os espíritos que formam a sua criação, que somos nós os espíritos, que formamos a obra-prima de Deus na natureza, no universo. Nós, os espíritos, encarnados e desencarnados, somos a obra-prima de Deus na natureza, no universo. E então a Santíssima Trindade, que o Espiritismo considera, é primeiro Deus, Pai, inteligência suprema do universo e causa primária de tudo e todas as coisas, como está na primeira pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema do universo. Tudo bem? Em seguida, vemos Jesus, que é Filho de Deus. Jesus e, no geral, a corte celestial formada
pelos espíritos que atingiram a pureza através das sucessivas reencarnações, não é? Esses aí é que formam o que chamam de... É a pleiade de espírito que formam a corte celestial, que chama o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é essa corte celestial suprema que administra o universo. É o que se chama o Espírito Santo. É esse conjunto de espírito puro. E Jesus faz parte dessa corte celestial. Jesus, quando esteve conosco aqui na Terra, em espírito, não em matéria, mas ele teve em espírito aqui, foi um anjo. Ele é a segunda pessoa dessa trindade. E o próprio Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Somente para tirar essas dúvidas. E então, no Evangelho, nós encontramos essa passagem que diz: vós sois a luz do mundo. Jesus conversando com os apóstolos. E dizia isso para estimular os apóstolos. E mostrar que eles eram a luz do mundo e que procurassem mostrar ao mundo através essa luz em forma de bons exemplos, para confirmar junto à humanidade a sua missão, a missão de cada um de apóstolo, de seguidor de Jesus. E essa afirmativa de Jesus, vós sois a luz do mundo, ela é extensiva a todos aqueles que conhecem ou que se dizem cristãos, seguidores do cristianismo, pelo bom exemplo. O bom exemplo é a luz do mundo, é o que caracteriza o verdadeiro cristão. E então nós aproveitamos essa crônica, uma pequena crônica do autor, que é no seu livro, Pelos Caminhos do Evangelho. E esse cronista, ele inicia a sua crônica dessa forma. Muito antes de Jesus vir ao mundo, apresentar-se como o Cristo de Deus, já andava ele preocupado com a evolução do homem. E o homem rebelde, infelizmente, vem se arrastando pela estrada das reencarnações, pela evolução, carregando a pesada bagagem de suas fraquezas morais e espirituais. É isso que nós somos. Ora, é bem possível que se indague, que se pergunte sobre como e quando o ser humano adquiriu as suas perfeições, vez que, segundo ensinam algumas crenças, o espírito é criado ao mesmo tempo em que o corpo, e morrendo o homem, consequentemente, tudo se acabará. Quer dizer, essa é a crença de que Deus faz a alma, faz o espírito na hora que faz o corpo. Mas se fosse assim, isso desfaria, desmancharia, desabaria toda a grandeza de Deus, todo o seu amor, que Deus é amor, Deus é justiça, mas ao lado da sua justiça está o amor, a misericórdia. Como explicar as crianças que nascem mongoloides, as crianças especiais, as crianças que nascem chipófagas, emendadas uma na outra fisicamente? Como explicar as crianças que nascem cegas, surdas, mudas, paraplégicas, tetraplégicas? Como? Se Deus faz a alma na hora que faz o corpo. Por que Deus é tão ingrato, tão mau, que faz uma alma nova e bota num corpo doente? E na mesma família ele faz outra alma e um corpo sadio. E várias crianças da mesma família, todas sadias, e na mesma família, uma doente, nesse tipo que nós agora acabamos de falar. Assim seria uma injustiça. Então Deus fez todos os espíritos, simples e ignorantes, nas suas origens, e colocou em cada espírito as sementes do seu progresso espiritual no futuro.
E através das reencarnações sucessivas, através dos milênios, esse espírito vai evoluindo, vai crescendo espiritualmente, mas sempre em contato com a matéria, para poder evoluir, para poder se elevar. E foi nas origens, justamente, com esse livre-arbítrio, a semente do livre-arbítrio que Deus colocou, que esses espíritos uns tomaram o caminho do bem e outros tomaram o caminho do mal. Essa é a origem do mal, de quando os espíritos, como dissemos aqui, adquiriu as suas imperfeições, criadas por ele mesmo. Não foi Deus que criou. E Deus não fez nenhum espírito já mal nem perverso, e nem fez os anjos ao lado dos demônios, que os demônios não existem. E os anjos são espíritos em evolução, que atingiram a perfeição pela evolução espiritual, cada um através das reencarnações. Então, a presença do homem aqui na Terra, continua o cronista, remonta a milhões e milhões de anos, em cuja origem Deus os criou comparavelmente a uma criança e deu-lhes o livre-arbítrio, com o qual gradativamente foi construindo o seu próprio destino. Isso é o espírito, através das sucessivas reencarnações. E ele continua na sua crônica, mostrando a origem do mal, que Deus não fez o mal. Os homens que se tornaram mal pelas reencarnações sucessivas e fazendo mau uso do livre-arbítrio. Mas como tudo que sai das mãos de Deus, para Deus retornará. A reencarnação é um instrumento que traz os espíritos de suas origens, simples e ignorantes, porque Deus criou todos iguais e deu a todos o mesmo ponto de partida, à luz do Espiritismo. E após o homem reencarnado, que é o espírito, passarem pela experiência da vida material, todos chegarão à presença do Criador, na condição de anjos, de arcanjos, porque esse é o destino criado por Deus. É a predestinação de todos os espíritos para que sejam espíritos puros, atinjam a perfeição. Essa é a fatalidade. Ora, o cronista inicia: não é pecado original, ou não é o pecado original responsável pela deseducação moral dos homens. Os homens, sim, são irresponsáveis, porque fizeram mau uso do seu livre-arbítrio, desviando-se do bom caminho. Eis a origem do mal. E por que Jesus apresentou-se aos homens? Por que Jesus veio à Terra em espírito e verdade? Não veio como homem, mas na aparência humana, como espírito. Exatamente porque a humanidade havia tomado outros caminhos. Por isso é que Jesus veio para, através da educação, educar o homem para que ele descubra o reino de Deus dentro de si mesmo e cresça e evolua para Deus, mas cada um lutando pela sua própria perfeição espiritual. E então o cronista continua: Jesus, através do Evangelho, convida os homens para que façam boas plantações espirituais. Contudo, nem sempre compreendemos o valor da nossa iluminação íntima, interior. Às vezes, diz o cronista, até que insistimos para que os outros se iluminem, e nós mesmos nos esquecemos de nos iluminarmos a nós mesmos. Quer dizer, indicamos o caminho, mas não seguimos por ele. Somos incoerentes demais. Essa é a análise do cronista. E ele continua para encerrar sua pequena crônica. O desejo do Cristo era que os seus discípulos acendessem a sua própria luz, quer dizer, a luz dos bons exemplos. Essa era a luz que Jesus sugeria aos discípulos, que brilhe a vossa luz. Falando mais diretamente aos apóstolos, o Cristo aconselhou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus
5,14 é o que o cronista indica da passagem do Evangelho. E ele continua para encerrar. O mestre foi bastante claro, comparando os cooperadores do Evangelho às cidades construídas sobre os montes, bem à vista de todos, simbolicamente mostrando que eles deviam mostrar a sua elevação moral e espiritual através dos bons exemplos, para se firmarem e darem um bom exemplo de bons cristãos. Mas esses ensinamentos de Jesus também valem para hoje, para todos aqueles que têm a sua religião, a sua crença, e querem mostrar ao mundo a sua elevação como verdadeiro cristão. Significa dizer que os discípulos clareassem a vida com seus próprios exemplos, exemplos elevados de boas virtudes, de humildade, de simplicidade, de desprendimento das coisas do mundo, apesar das dificuldades que certamente eles encontrariam pela frente. E então nós vemos o cronista encerra. Como reforço aos seus ensinamentos, o Cristo disse mais: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, acenda cada um a sua própria luz e faça claridade às trevas da ignorância, da maldade, da crueldade, da vingança, do ódio, da perseguição, que ainda mantém os homens escravizados a esse mal. E ele encerra: Jesus quis dizer claramente, com esses ensinamentos, que todos nós temos necessidade de luz própria, autoeducação, de conversão definitiva ao bem, para que possamos encontrar o reino de Deus dentro de nós mesmos. Essa é a crônica que o nosso amigo, autor de o livro Pelos Caminhos do Evangelho, oferece para todos nós. E assim nós finalizamos mais uma crônica sobre o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, ao convite que Jesus fez aos apóstolos: vós sois a luz do mundo. Então, deem o exemplo dessa luz que vocês são. Vós sois a luz do mundo. E muita paz para todos e até a nova oportunidade de um novo programa. Que Deus nos abençoe.